Olha, a engenharia de software está passando por uma das maiores, se não a maior transformação da sua história. E o motivo? As ferramentas de inteligência artificial generativa que estão mudando radicalmente a forma como a gente escreve código. E essa mudança é gigantesca. E tudo isso leva a gente a uma pergunta central, né? O que acontece de verdade quando programar deixa de ser uma tarefa exclusivamente humana? Isso basicamente vira o jogo de cabeça para baixo. Ok, vamos mergulhar nisso. E para a gente entender o tamanho dessa mudança, é fundamental sacar que não é só uma melhoriazinha aqui e ali. A gente está falando de um paradigma completamente novo no desenvolvimento de software. O pulo do gato aqui é a passagem da sintaxe para semântica. Pensa assim, antes, as ferramentas eram tipo um corretor ortográfico, só olhando se você esqueceu um parênteses. Agora, elas entendem a intenção por trás do código. É a diferença entre um robô que aponta erros e um parceiro que entende a história que você quer contar. E o que está por trás dessa mágica toda? São os famosos LLMs, os modelos de linguagem de grande escala. Imagina só, uma IA que basicamente leu bilhões de linhas de código na internet, aprendeu todos os padrões, as manhas, as melhores práticas. É isso que dá poder para essas ferramentas. E claro, onde tem tecnologia revolucionária, tem briga de gigantes. Então quem são os titãs que estão disputando esse novo território e definindo o futuro da programação agora mesmo? Vamos dar uma olhada. Para começar, o GitHub Copilot. Esse cara praticamente inaugurou o mercado e virou a régua para todo mundo. É o generalistão que a maioria das pessoas conhece, né? Com a força dos modelos da OpenAI por trás, ele está em todo lugar. Depois vem o Amazon Q Developer. A grande sacada dele é a especialização. Ele foi feito sob medida para o universo da AWS. Então ele entende os serviços, as APIs, de um jeito que um generalista simplesmente não consegue. Aí a gente tem o Tabnine. Ele joga um jogo diferente. O foco dele é o mundo corporativo. Segurança, privacidade, compliance. Ele é tipo o guardião da fortaleza, sabe? Chega ao ponto de permitir que a empresa rode ele nos próprios servidores. Então o código nunca sai de casa. E por último, mas definitivamente não menos importante, o Replit. A abordagem dele é outra história. É tudo no navegador, sem complicação de setup e o mais legal, eles já estão olhando lá na frente, pensando em agentes de software autônomos. A ideia é quase democratizar a criação de software. Beleza, agora que a gente já conhece os competidores, bora colocar eles lado a lado para ver como eles se saem na prática, nas funcionalidades e na estratégia de cada um. Olhando por cima, parece tudo a mesma coisa, né? Todos eles completam código, têm um chat, mas o diabo mora nos detalhes, nas funcionalidades avançadas. A implementação local do Tabnine, por exemplo, grita segurança corporativa. Já a análise de código do Amazon Q mostra o quanto ele quer ser essencial dentro do ecossistema da AWS. E o preço, claro, também revela muita coisa. A estratégia do GitHub Copilot é clara: ganhar o povão, com planos acessíveis e até de graça para estudantes. Já os preços mais salgados do Tabnine e do Amazon Q, nos planos empresariais, deixam claro que a briga deles é outra. É pelo peixe grande, o mercado corporativo. E tem uma frase que resume isso tudo de forma brilhante. A competição de verdade não é sobre ter um modelo de IA que é um pouquinho melhor que o outro. O verdadeiro campo de batalha agora é a aplicação e principalmente a integração. Isso nos leva a um conceito super importante: os fossos de ecossistema. Pensa bem, quando uma empresa adota o Copilot, ela se amarra mais ainda no mundo do GitHub. Se ela escolhe o Amazon Q, ela fica ainda mais dependente da AWS. A ferramenta de IA vira uma âncora, que torna muito mais caro e difícil pular para outra plataforma depois. Ok, a grande promessa de tudo isso é obviamente um ganho de produtividade absurdo, mas a realidade é um pouquinho mais complicada. E, para ser sincero, até meio surpreendente. A gente ouve por aí números impressionantes, tipo ganhos de 40% na produtividade. E faz sentido, né? A IA automatiza aquele trabalho chato, repetitivo e libera a galera para pensar nos problemas mais cabeludos. Parece um sonho, certo? Pois é, só que aí vem o paradoxo. Um estudo mostrou uma queda de 19% na produtividade de desenvolvedores sêniores usando IA em tarefas novas e complexas. Como assim? Simples. O tempo que eles gastaram verificando, consertando e depurando o código que a IA gerou foi maior do que o tempo que levariam para escrever tudo do zero. E não é só sobre produtividade. Existem outros riscos bem sérios na jogada. Um estudo de Stanford, por exemplo, descobriu que uns 40% das sugestões do Copilot tinham falhas de segurança. 40%.
Fora o risco de plágio de código e de criar a famosa dívida técnica. Sabe, quando a IA cospe uma solução que funciona na hora, mas que é mal feita e vai dar uma dor de cabeça gigante lá na frente. Tudo isso levanta a bola para a próxima grande questão. O que vem depois? E a resposta parece estar numa única palavra: autonomia. A gente está saindo dos assistentes e indo em direção aos agentes. Se a gente olhar a linha do tempo, a evolução é nítida. Primeiro, a IA só sugeria a próxima linha de código. Depois, evoluiu para um assistente de chat com quem a gente pode conversar. A nova fronteira são os agentes autônomos. A gente dá uma missão e a IA se vira para cumprir, sozinha. E a diferença aqui é brutal. Um agente não só sugere, ele faz. Ele planeja, escreve o código, roda os testes, analisa o que deu errado e tenta de novo. Tudo isso para entregar a tarefa que foi pedida. O que isso significa para o profissional da área? Que o nosso papel está mudando e rápido. Cada vez menos a gente vai ser escritor de código e cada vez mais a gente vai ser arquiteto de sistemas, resolvedor de problemas complexos e, claro, um tipo de diretor de orquestra dessas IAs. E para fechar, fica uma provocação. Se o futuro é construir software simplesmente descrevendo o que a gente quer, em português claro, será que as ferramentas que a gente usa hoje, os chamados IDEs, estão com os dias contados? Fica aí a reflexão.